Eu quero pedir a todos para que façamos então o máximo silêncio para fazermos a prece inicial. Meus queridos irmãos, vamos agradecer a Jesus mais uma vez a oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, nesta casa abençoada, que nos acolhe com tanto amor e com tanto carinho. Agradecer a Jesus a oportunidade de vivenciar mais alguns momentos valiosos, de ensinamentos, de exemplos, para que possamos seguir acerca desta doutrina maravilhosa que tanto tem a nos ensinar. Somos sempre agradecidos, Pai, por tudo que nos oferece. E esta noite, para nós também é muito especial. Envolva-nos com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua bondade, para que possamos aproveitar ao máximo todas as explanações da noite. Tudo aquilo que o nosso querido irmão Luiz preparou para nós com tanto amor e carinho. Assim, envolvidos pelo Teu amor e pela Tua bondade, pedimos humildemente a permissão para iniciarmos a reunião desta noite. Que assim seja. Luiz, companheiro. Obrigado, João. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço você. Obrigado. O vídeo errado, nós vamos ter que jogar no vídeo de qualquer maneira. Tá? Infelizmente. Importância. Peraí. Pronto, entrou. Né? Não, mas aqui passa. Saiu lá? Isso, prontinho. Vou ter música, vai ter som também. Você quer que eu coloque o meu? Ok. Tá. Alô? Alô, alô? Pessoal, boa noite a todos. Espero que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o som, a música e as palavras. Acabamos de ouvir os palavrões, né, na lição de hoje, né? E por coincidência vou falar justamente também sobre os palavrões. O verbo, né? Onde a gente tem que se controlar um pouco com o que nós falamos. Então, será que o som é algo importante na vida da gente? O som é fundamental na vida nossa. E vocês vão entender por quê. Porque som é vibração. Vocês vão entender o que é a vibração, o poder que ela tem sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo mental, sobre o nosso perispírito, como é que ela atua nos nossos chakras. Tá? Então, eu gostaria de mostrar para vocês também aqui que tudo que vibra, qualquer coisa que vibra, é um som, gera um som. Né? Então, veja bem, som é qualquer tipo de vibração, certo? Se eu bato aqui, eu tenho um som. A onda sonora, ela pode ser uma onda do pensamento, certo? Ou pode ser uma onda que a gente, todo mundo sabe que é uma onda hoje em dia, tá? E nós também temos a onda sonora, que é aquela que nós vamos falar hoje. Para ter som, é necessário que tenha ar, que tenha o oxigênio, certo? Então veja, tudo que nós somos é vibração. Só para que a gente compreenda um pouquinho, vocês já sabem que o Espiritismo
ele é fundado em 3 pilares de sustentação, né? Que é a filosofia, a religião e a ciência. Eu vou falar um pouquinho só para vocês hoje de ciências, mais voltado ao espiritismo, logicamente, mas de uma forma extremamente simples, para que vocês compreendam de uma vez como que a vibração faz com que a matéria crie as suas formas. A vibração dá forma à matéria. Isso eu vou mostrar para vocês hoje aqui, com essa engenhoca toda que eu trouxe aqui para mostrar, tá? Então, veja bem, por que que nós vibramos? Se nós formos imaginar só um pouquinho que nós somos um corpo físico, mas nós somos energia concentrada. Isso aqui muita gente não sabe. Porque se eu for me reduzindo, eu vou me transformar num conjunto de órgãos, eu for reduzindo mais ainda um conjunto de tecidos, um conjunto de células, mais ainda um conjunto de moléculas e um conjunto de átomos. Não é verdade? Se eu for reduzindo mais ainda, eu vou ter uma partícula menor ainda que chama bóson de Higgs. Esse bóson de Higgs também é conhecido como partícula de Deus, porque se encontra em tudo no universo. Allan Kardec disse que isso é nada mais, nada menos do que o fluido cósmico universal. É aquilo que o Espiritismo tanto fala. Tudo que existe é proveniente da matéria e do espírito. E para que haja matéria, tem que haver fluido cósmico universal, senão não existe. Então veja bem, se nós somos um átomo, não é verdade? Nós formos aumentando os átomos, vai dar o meu corpo físico, não vai? Então se eu sou um átomo, eu vibro. Porque o átomo vibra constantemente. Então nós estamos em constante vibração. Então tudo que vibra nos atinge. O pensamento é uma onda eletromagnética, provado já. Já foi comprovado que é uma onda e já ela é mensurada. Ela é um pouco acima do que nós denominamos de raio gama. Ou seja, é possível mensurar a onda do pensamento. Então a onda eletromagnética é do pensamento. Então você veja bem, um pensamento, se ele vibra, se eu vibro, esse pensamento me atinge. Atinge as minhas células, atinge meu corpo físico. Eu posso, inclusive, ficar doente através de um pensamento ruim que me atinge constantemente. Ou pior ainda, é se eu pensar ruim de outrem, eu vou ficar doente também. Entenderam? Então veja, o pensamento gera uma energia. O som também gera uma energia, porque tudo é vibração. Então, vibração, nós não vibramos apenas quando o nosso time de futebol ganha, não é verdade? Nós não vibramos apenas quando nós melhoramos o nosso serviço, não. Essa vibração não é essa que eu estou dizendo agora. Todos nós estamos em constante vibração. Se nós vibramos, tudo que vibra na mesma sintonia que nós, nos atinge. Modifica a nossa célula, modifica nosso corpo físico, eu fico doente, por exemplo. Para se ter uma ideia, pessoal, é o seguinte: tudo que vibra gera um campo magnético. A Terra tem um campo eletromagnético porque a Terra vibra. Por que a Terra vibra? Meu Deus, se átomos, a Terra é composta por átomos. Acabei de falar que átomos vibram, então a Terra vibra constantemente. Assim como nós vibramos. E a Terra vibra mais ou menos na mesma sintonia que nós, seres humanos, vibramos. Agora, o que acontece de muito interessante é o seguinte: sempre a Terra vibrou em 7,83 Hz. Desde que ela é mensurada, desde que ela é medida, ela vibra em 7,83 Hz. Em junho de 2014, há pouquíssimo tempo, os cientistas não sabem explicar o porquê, houve um pico enorme de vibração do planeta Terra. Ele foi para 16,5 Hz, sem nenhuma explicação científica. Nenhuma. Ou seja, a Terra passou a vibrar muito mais rapidamente. Como se isso não bastasse, há menos tempo ainda, no ano passado, no início de 2017, a Terra passou a vibrar em 30 Hz. Então vocês imaginam, em 4 anos, a Terra foi de 7,8 para 30 Hz. Ou seja, a Terra, o planeta Terra, começou a vibrar
mais rapidamente. Muito mais rapidamente. E o que isso nos influencia? Vamos pensar o seguinte: por que a Terra começou a vibrar mais rapidamente? Não sabe, são apenas hipóteses. Por exemplo, a população da Terra mais jovem está vibrando numa sintonia, o seu cérebro está vibrando numa sintonia mais elevada, bem mais elevada, e a Terra, o planeta Terra, acompanha essa sintonia cerebral desses seres humanos que estão vindo para cá. Muitos podem chamá-los de crianças índigos e outros nomes que se tem por aí, certo? Mas o que se sabe é que a Terra está girando, vibrando muito mais rapidamente. Então você veja bem, vocês já perceberam que nós temos uma impressão, de uns anos para cá, que o dia parece que está curto? Parece que não tem mais 24 horas o nosso tempo, parece que com 16 horas o dia acaba. Nós não temos essa impressão? Pelo menos muita gente tem essa impressão. Essa impressão, uma das hipóteses bastante confiáveis até, é essa. É essa, gente. A frequência do campo eletromagnético da Terra foi lá para cima. Pode ser também, segundo o Espiritismo, que isso está preparando-nos para uma transição de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Onde um planeta de regeneração, a vibração tem que ser mais elevada mesmo, para acompanhar isto. Vocês entenderam? Então veja bem, são hipóteses a serem aceitas, porque são hipóteses muito prováveis que isso esteja acontecendo. E a física provou isso, que a frequência do planeta Terra triplicou em menos de 4 anos. É algo estranho? Não é estranho. É aquilo que nós falamos, nós estamos passando por um momento de transição. Essas crianças novas que estão chegando, que estão extremamente, diria, habilidosas, são crianças que vêm com preparo, com uma vibração maior, para que nós possamos ter um mundo melhor. Esperamos que sim, não é verdade? Tá? Isso é a esperança nossa. Essa ressonância de Schumann, ela mede o campo eletromagnético da Terra, justamente o que eu disse a vocês. Então, nós vibramos mais. Ok? Nada no universo está estático. Entendam isso. Tudo vibra constantemente, certo? Qualquer coisa que eu pegue, isto aqui está vibrando. Porque é composto por átomos. Não é verdade? Átomos de carbono, então vibra. Se isso vibra, a minha vibração pode atingir isso. Por que isso está duro, compacto? Porque é uma energia concentrada. Uma vibração concentrada faz com que isso crie uma característica que nós enxergamos como algo material. Certo? Vocês terem ideia, gente, a nossa célula vibra. A nossa célula tem em torno de 70 a 90 milivolts. Toda célula nossa tem esse campo eletromagnético. Tudo que vibra cria um campo eletromagnético. Nossa célula tem isso, tem de 70 a 90 milivolts. Quando a minha célula fica doente, eu estou doente, esta minha célula cai a sua energia para aproximadamente 30 milivolts. O que acontece com isso? Eu fico doente. Vocês já ouviram falar num aparelho chamado ressonância magnética? Onde você entra dentro daquele aparelho, ele mede a vibração eletromagnética do seu corpo, e aonde a vibração está mais baixa, ele detecta a doença? Justamente por isso. Porque a nossa vibração naquele determinado local está falha. A nossa célula pode morrer, porque a energia está muito baixa. Certo? Então nós somos, entendam, pura energia. Se nós somos energia, nós temos a energia, muda a forma da matéria. É isso que vocês vão entender. No nosso mundo, nós vibramos numa frequência que a matéria é formada devido à nossa vibração. Se amanhã eu desencarnar e for para um outro planeta, por exemplo, você entendeu? Maior ou menor qualidade que a Terra, meu perispírito vai ser modificado, eu vou vibrar em outra vibração.
Não é a mesma vibração que eu tenho aqui. Aqui nesse planeta todos temos a mesma vibração, a mesma sintonia, muito próximos um do outro. É mais ou menos a mesma sintonia que nós todos temos aqui. Então, nada no universo está estático. Nós somos energia concentrada. E uma alteração na vibração pode alterar nosso perispírito e, consequentemente, nosso corpo físico. Nós podemos alterar a forma da matéria. Então, veja, se eu vibro de uma determinada maneira, eu tenho uma forma de matéria. Se eu vibro um pouco a mais, eu tenho outra forma. Se eu vibro mais, eu tenho outra forma. Dependendo do meu grau de vibração, eu tenho uma forma material feita. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então, veja bem, vamos imaginar a forma do som. Se você quer descobrir os segredos do universo, aprenda som, ressonância. Você descobre como é que o universo funciona, pelo menos dentro do nosso humilde conhecimento. Foi feito um experimento, que eu vou tentar reproduzi-los para vocês, onde tem-se uma placa de metal e um gerador de frequência. É colocado sobre essa placa de metal qualquer tipo de substância, por exemplo, um sal, como eu vou colocar para vocês, e essa frequência, ela é alterada. Inicia-se com uma frequência, essa frequência vai aumentando, vai diminuindo, vai sendo modificada. E em cada frequência, eu formo uma imagem distinta. Cada frequência de Hertz, eu tenho uma característica diferente de imagem, geométrica. Quanto mais elevada, quanto mais agudo é o som, mais complexa forma-se esta imagem. Estão entendendo isso? Então, se eu tiver muito agudo, eu vou ter uma imagem muito complexa, como vocês estão vendo. Se eu tiver algo não tão agudo, eu vou ter uma imagem um pouco menos complexa. Certo? Mas tudo é vibração. Nós sabemos, gente, que as ondas curtas e longas são ondas de seres mais evoluídos. Ondas longas e baixas são ondas de seres menos evoluídos, espiritualmente falando. As ondas curtas e longas, por exemplo, para se ter uma ideia, é onde acumula mais quantum energético, ou seja, um pensamento bom acumula muito mais energia do que vários pensamentos ruins. Por isso que talvez o nosso mundo mantém-se um pouco em equilíbrio, porque ainda tem algumas pessoas que têm bons pensamentos. E um quantum energético de um bom pensamento é muito mais elevado, corresponde a muito mais energia do que vários pensamentos ruins. Estão entendendo isso? Vibra numa frequência diferente dessa. Vamos experimentar fazer isso que nós estamos vendo aí, aqui, para que vocês vejam como isso funciona. O único problema é o seguinte: se eu, por exemplo, colocar 4.440 Hz, o ouvido de vocês vai doer muito. Entenderam? O nosso ouvido ouve de 20 a 20 mil Hz. É a frequência que nosso ouvido consegue ouvir. Só que se eu colocar isto muito agudo, vai doer o ouvido de vocês. Então eu vou tentar trabalhar aqui, vocês vão ver isso de uma forma na qual eu vou tentar não aumentar muito o som, para que não cause muito desconforto para vocês. Tudo bem? E aí nós vamos ver o que vocês viram ali. Eu quero tentar mostrar aqui para vocês. Espero que funcione. Essa placa, eu tenho essa placa aqui comigo, tá? Pronto. Todo mundo consegue visualizar aquele cantinho? Consegue? Então eu vou fazer a mesma coisa. Isso que eu tenho aqui são amplificadores de som. Ok? Então eu tenho no meu celular
Eu peguei um programinha, que é um programa que chama-se gerador de frequência. Então eu vou aumentando essa frequência, certo? E essa frequência sendo aumentada, por exemplo, está em 400 Hz, vocês podem ver aí, certo? Eu vou jogar sal e eu vou aumentando e vocês vão ver se forma alguma imagem, certinho? Então vamos lá, eu vou pegar um pouquinho de sal, coloco um pouco de sal na minha plaquinha, tá ok? Vou ligar e vou ver o que vai formar. Olha que interessante, ó. Viram? Então, o que a gente está conseguindo ver com isso? Nós estamos conseguindo visualizar que... Eu vou tirar esse plástico aqui de baixo, ó. Porque senão fica ruim para vocês enxergarem, ó. E vocês vão ver melhor, ó. Tá bom? Então, em 400 Hz, eu tenho uma imagem. Ou seja, a vibração alterou a matéria. Isso é o que eu quero que vocês entendam. Cada vibração cria-se uma matéria diferente. É a mesma coisa nós conseguimos com a vibração do pensamento, com a vibração da palavra e com a vibração da música. Muda a matéria, muda o nosso corpo. Entenderam? Afeta diretamente nós. Eu vou mudar novamente agora, vou pegar uma outra, vamos pegar, por exemplo, agora 400, vamos pegar 380 Hz, bem pertinho, tá ok? Então vamos lá, eu vou mudar para 380 Hz, tá dando para vocês verem, olha lá, 380 Hz, certo? E vamos ver o que vai acontecer. Vai mudando. Eu acabo tendo uma outra. Deixa eu jogar um pouquinho mais de sal, peraí. Eu vou ter uma outra imagem. Vamos tentar melhorar um pouco. Vamos aumentar para 528 Hz. Vamos ver o que acontece. 528 Hz. Ok? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos ver se isso aqui vai mudar alguma coisa ou não. Ó, olha a imagem. Estão vendo? Eu já tenho uma outra imagem formada. Então, estão conseguindo compreender? Se eu mudar isso aqui, 1 Hz, 2 Hz a mais apenas, eu tenho outra imagem. Então, vocês imaginem o seguinte, pessoal, é muito interessante que vocês visualizem isso para acreditar de verdade que a vibração modifica a forma física. Isso é que eu queria que vocês conseguissem compreender. Ok? Vamos ver novamente. Mais um só. 639 Hz, por exemplo. Ok? Vamos ver o que acontece. Vou aumentar, vai o ouvido se aumentar muito, hein? Ó. Estão vendo como começa a doer o ouvido? Eu já tenho outra imagem, olha. Vocês viram que interessante? Tudo bem? Então, tudo isso que eu trouxe aqui é para que vocês acreditem que o pensamento, a palavra e a música muda a matéria, ou seja, atua em nós. Nós somos, entre aspas, matéria, ou seja, energia concentrada, que nós denominamos de matéria. Deu para entender? Vamos continuar então a aula, porque isso daqui eu estou desde as 7 horas para montar isso aqui, para mostrar em 2 minutos para vocês. Mas eu acho que é interessante, para que vocês vejam e acreditem que isso muda. Ok? Bom, agora que isso deu certo, eu posso continuar a dar minha palestrinha para vocês mais tranquilo. Eu estava com medo que isso aqui desse errado. Tudo bem? Então eu vou desligar ali, tá? Então, pessoal, deu para nós entendermos que nós somos energia, não é? Nós vibramos constantemente, certo? Nós somos energia acumulada e que qualquer vibração atua em nós.
Então, se o meu pensamento gera uma vibração que é uma onda, o pensamento gera uma vibração que é uma onda eletromagnética, e o som, música, o falar, o verbo, palavrão, também gera uma onda mecânica. Certinho, tá? O pensamento é uma onda que não há necessidade de nada para que ela se difunda. O som não. O som precisa do ar para que ele passe. O ar é o veículo nosso da comunicação. Para a espiritualidade não tem ar. Eles se comunicam através do fluido cósmico universal e através de pensamento. Pensa, o fluido cósmico universal transmite esse pensamento. Então lá é o fluido cósmico universal, aqui é o ar. Se não tem o ar, não tem som. Não é? Vocês sabem disso. Então vocês estão assistindo aqueles filmes de Guerra nas Estrelas, né? O cara vai lá, destrói a nave espacial, faz aquele barulhão, né? Isso é mentira. Não tem barulho nenhum no espaço, porque lá não tem ar. Se não tem ar, não tem som. Tá bom? Música. A música nós não temos que explicá-la, né? Nós temos que senti-la. Não é verdade? E a música afeta muito a gente. Muito mais do que nós podemos imaginar também. Confúcio disse isso: se alguém deseja conhecer se o reino é bem governado, se sua moral é boa ou ruim, a qualidade de sua música irá fornecer a resposta. Não é verdade? Sim. Quando nós temos, para que a gente compreenda a música, vamos falar o seguinte, antes de falar sobre isso aí. Vocês já viram que tem música, heavy metal, por exemplo, que é uma música que a pessoa que está ouvindo essa música fica agitado? Vocês já perceberam isso ou não? Tem música que você quer pular, quer se mexer? E tem umas outras músicas, como uma sinfonia, por exemplo, que é impossível você ficar agitado, querer dançar, pular que nem um doido, ouvindo uma sinfonia. Não é verdade? Como isso atua em nós? Qualquer música, gente, ela atravessa o nosso perispírito, o som da música, chega no nosso duplo etérico e vem através dos nossos chakras. Então, se eu tenho uma música extremamente calma, chakra é roda. Todos nós temos vários chakras, 7 chakras principais e dezenas, centenas de chakras secundários. Esse chakra que manda energia para o nosso corpo. Se eu tenho uma música muito suave, uma sinfonia, meu chakra gira mais lentamente. Se eu tenho uma música extremamente agitada, meu chakra gira muito mais rapidamente. Chakras básicos é música de tambor, tipo assim, pá, 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 pá. Isso atinge o nosso chakra básico. Isso dá vontade de você movimentar-se fisicamente. Certo? Já quando a música é uma melodia tocada num piano ou num violão, por exemplo, atinge o nosso chakra cardíaco. Então, o nosso chakra cardíaco com aquela característica de amorosidade. As músicas New Age, que vocês já ouviram falar, são músicas de uma nova era, são músicas bem calmas, são músicas orquestradas, são músicas da natureza. Essas músicas estimulam o nosso chakra superior. São músicas mais elevadas, pode-se dizer assim. Então, atua cada música no seu determinado chakra. Então, veja bem, se eu tenho uma música, se eu estou num determinado local, dependendo da música que toca, meu estímulo é sair brigando. Por quê? Porque ela deixa você tão agitado, o ritmo daquela música, que você fica que nem um louco. Vocês já perceberam isso? É impressionante como isso acontece. Em compensação, outras músicas estimulam você a ficar calmo. Outras músicas estimulam você a sexo, a melodia daquela música. Então, cada música estimula você a determinadas coisas. Não é verdade? No Livro dos Espíritos, é perguntado para a espiritualidade se são sensíveis à música os espíritos. Se os espíritos sentem a música. A espiritualidade diz que sentem demais. Só que a diferença é o seguinte, é como se para nós, a diferença entre a música celeste e a música material, vamos dizer a música humana, é como um rugido de um animal perante uma música celeste. Tamanho é
a diferença que existe entre uma música celeste e a nossa melodia, a nossa música. Então, arcaica, que ela é perto de uma música celeste, né? Será que a música atua em nós? Vamos falar então fisicamente agora, então. Tá? Falei de chakras, mas ninguém enxerga chakra, não é verdade? Né? Falei de perispírito, mas ninguém enxerga os perispíritos. Então vamos mostrar uma coisa que todo mundo enxerga, para a gente começar a acreditar mais. Tem um japonês chamado Masaru Emoto, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou cristais de água, congelou esses cristais de água a menos 30 graus Celsius, colocou sua máquina fotográfica em alta velocidade e foi batendo fotos uma atrás da outra, certo? E ele foi vendo o quê? Que conforme esse cristal de água ia se congelando ao som de uma sinfonia, ele criava estas características. Ao passo que aquele mesmo cristal de água ao som de um heavy metal tinha esta característica. Sabendo-se que o nosso corpo humano é constituído de 65% a 70% de água, sabendo-se que a música faz isso no cristal de água, o que uma música pode fazer no nosso corpo? Está aí. Não é verdade? Vai criar benefício ou malefício? Basta a gente ver ali. Não é isso? Então veja bem, e ó, só para vocês verem como a Terra vibra na mesma frequência nossa, do nosso ser humano, a Terra tem 71% de água. Interessante, né? Parecidíssimo com nós. Tudo é um contexto. Nós somos todos unidos. Nós somos pequenas partículas e nós somos todos uma só. Essa é que é a grande verdade. O que Mozart disse? Mozart disse o seguinte: quando estou em boas disposições, abre aspas, tá? Quando estou em boas disposições e inteiramente só, durante o meu passeio, os pensamentos musicais me vêm com abundância. Ignoro de onde procedem esses pensamentos e como me chegam. Nisso não tenho a mínima vontade, a menor intervenção. Tá? Então veja bem, intuição. Não é verdade? O Mozart tinha intuição de músicas. Será que é somente dessa forma que nós temos intuição e nós conseguimos fazer isso? O que você me diz da música Yesterday, por exemplo, do Paul McCartney? Como que ele criou essa música, uma das músicas mais ouvidas nas rádios durante décadas, e ainda é uma das músicas mais ouvidas? Paul McCartney estava dormindo e acordou com essa música na cabeça. Foi assim que ele conta. Acordou com essa música, foi no piano e já começou a tentar criar, ou lembrando daquela melodia, ele criou a sua partitura ali, naquela hora que ele fez Yesterday. Então, será que a música não vem do além? Sim. Às vezes, quando nós saímos do nosso corpo físico e vamos para o nosso corpo astral, no astral, nós temos contato com músicas divinas e às vezes nós captamos algumas partes destas melodias. E nós conseguimos, quando despertados, traduzi-las em músicas próximas daquela música celeste que nós viemos a ouvir no nosso sono. Tá? Você acha, por exemplo, só um pouquinho, então. Vocês acham que nós conseguimos, por exemplo, pessoal, ficarmos sem nenhuma reação, ouvindo algumas músicas, como, por exemplo, eu acho que nós vamos ficar sem reação mesmo, viu? Ai, que pena. Que pena.
Não dá certo, não está indo por aí também, né? Essa música, os colegas que tiveram a oportunidade de vir ontem aqui, eles conseguiram ver ao vivo o cantor em ópera cantando Ave Maria. Vocês só me perdoem. Realmente eu não estou conseguindo dar o som. Tá ligado aí, né? Importância. Bem, vocês não estão conseguindo ouvir aí, logicamente, né? Tá muito baixo, né? Enfim. Seria algo próximo daquilo que nós consideramos uma melodia, uma música sublime. É aquela música que consegue nos despertar, aquela música que consegue nos arrepiar, vamos dizer assim, né? Aquela música que nós conseguimos sentir alguma coisa dentro de nós quando nós ouvimos algumas músicas, como Ave Maria, por exemplo, né? Bom, vamos continuar então, tá? É muito baixinho para vocês, eu sei. A música, para que vocês tenham uma ideia também, algumas outras experiências em música, foi colocado numa granja, músicas de sinfonia. E eles observaram que a produção de ovos aumentou consideravelmente. A mesma coisa eles fizeram em vacas na sua ordenha. Colocaram músicas de sintonia e perceberam que as vacas produziram muito maior quantidade de leite através de músicas de sinfonia. Então você vai hoje, por exemplo, numa granja, o cara liga FM bem alto, as galinhas ficam que nem umas loucas lá dentro, não produz ovo porcaria nenhuma, ou muito menos ovos, não é verdade? Vocês já viram isso? Mas eu fui numa granja, o cara ouviu um puta de um som de FM, no máximo as galinhas estavam tudo loucas, tudo eufórica. Vai ser difícil uma galinha conseguir produzir muitos ovos numa situação dessas, né? Bem, então isso são provas de que a música influencia-nos diretamente. E a palavra, né? Que já foi falado, por exemplo, agora há pouco do palavrão, né? Em Mateus 15, Jesus disse que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas o que sai dela. Não é verdade? A palavra, o verbo, é extremamente perigoso. Da mesma forma que nós podemos criar situações benéficas, ajudando alguém, nós podemos destruir uma pessoa com palavras. As palavras são muito perigosas. E ela vem depois do nosso pensamento. Então, pense em coisas boas. Porque se você pensar coisas boas, a chance de você falar coisas boas é muito maior do que se você pensar coisas ruins, não é verdade? Então, a palavra deve ser muito bem cuidada. Quando você está muito nervoso, cuidado com o que você diz. Conte 10 carneirinhos antes de falar as suas coisas, né? Manuel diz que você deveria tratar os seus parentes como você trata as visitas. Não é verdade? Com aquela cortesia toda, né? Porque normalmente o parente é aquele que mais sofre em casa com os problemas. Porque ele não vai resolver o problema
com o seu patrão, com o seu amigo de trabalho, ele normalmente chega em casa e desconta na mulher, desconta nos filhos, né? Isso é um caso sério. Então tomamos muito cuidado com as palavras, pois elas são perigosas em todos os sentidos. Elas emanam energias ruins. Também, eu falei sobre o efeito da música, não falei? Vamos falar sobre o efeito da palavra em cima de um cristal de água. O mesmo Masaru Emoto, ao invés de colocar música, as pessoas ficaram falando palavras positivas para os cristais de água. Pensando e falando, obviamente, porque eu não consigo falar uma coisa ruim pensando numa coisa boa e vice-versa. É meio difícil, não é verdade? Então eu penso e falo palavras boas, olha a forma que os cristais de água adquiriu. Em compensação, as palavras negativas, a forma que os cristais de água também adquiriu. Certo? Então, com isso, nós estamos vendo que as palavras também influenciam no nosso corpo físico, obviamente. Mais uma experiência com palavras. O mesmo Masaru Emoto pegou arroz, cozinhou esse arroz e colocou o mesmo arroz cozido em 3 potes. No primeiro pote, ele pediu para os seus alunos, durante 30 dias consecutivos, pronunciarem palavras boas, como, por exemplo, obrigado e te amo, direcionando esse pensamento, essa palavra, para este pote de arroz. A mesma coisa no segundo pote, porém, direcionando palavras ruins, como idiota, te odeio, e obviamente o pensamento ruim também. Já no terceiro pote, simplesmente ignorou esse terceiro pote. Nem pensou coisas boas, nem pensou coisas ruins, como se esse terceiro pote não existisse. Depois de 30 dias, nós vamos examinar e vamos ver o que ocorreu com esse arroz. No primeiro pote, o arroz ficou com um odor agradável e fermentou. No segundo pote, é onde nós falamos as palavras ruins, esse arroz apodreceu. E no terceiro pote, onde ele foi ignorado, esse arroz mofou. E a pergunta é o seguinte: tudo bem, fermentou pelas palavras boas, apodreceu pelas palavras ruins e pelo pensamento ruim, até uma coisa mais ou menos lógica, né? Pode-se dizer assim, né? E naquele que você ignorou, por que é que ele mofou? Gente, você ignorar as pessoas causa muito mal a elas, mas muito mal. É uma pontada, é uma agulhada, é você fazer muito mal à pessoa quando você ignora essa pessoa. Principalmente os mais jovens e os mais velhos. São mais sensíveis. Então nós nunca devemos ignorar ninguém. Aquele senhorzinho de idade que quer conversar com você, dê atenção ao seu pai de idade, dê atenção ao seu filho, pelo menos um pouco. Não o ignore, pois isto também faz mal. Tão mal quanto, ou quase tão mal quanto falar mal. Tá bom? E as palavras boas, então? Será que elas refletem alguma coisa boa? Conta uma história que um mendigo sentava-se na calçada todos os dias e ele escrevia placas, colocava as placas ao seu lado, escrito: como sou feliz, sou bonito, como estou bem, como sou saudável, adoro a vida que tenho. Essas placas. Então você veja, as pessoas que passavam por perto dele, olhavam com curiosidade, não é verdade? Algumas conversavam algumas palavras com ele, mas o que ele percebeu é que aumentou o seu rendimento de gorjeta. Escrevendo dessa forma, ele estava ganhando mais gorjeta, então ele continuou dessa forma. Um empresário, vendo, chegou próximo dele e disse o seguinte: amigo, eu estou achando muito interessante essa sua conduta. Eu queria convidá-lo para dar uma palestra na minha empresa. E ele aceitou. Então esse mendigo deu um trato, né, como dizem, né, e começou a dar as suas palestras na empresa desse empresário, né.
E ele percebeu que essas palestras estavam sendo um sucesso. Todos gostavam de ver as palestras desse ex-mendigo, porque ele contava a sua vida, e contava como é que ele conseguiu melhorar. E aí um dia, durante uma palestra, uma pessoa chegou a ele, né, querendo saber como é que ele tinha conseguido ter essa ideia, e ele disse que a vida dele melhorou depois que ele leu um livro, e esse livro estava dizendo que as pessoas têm que acreditar naquilo que a pessoa quer. Ela tem que ter fé, ela tem que achar que ela é bonita, mesmo se ela não for bonito. Ela tem que falar que está bem, mesmo se não estiver bem. Ela tem que procurar ter o seu pensamento positivo, sempre. E isso o universo conspira ao seu favor, quando você deseja uma coisa com fé, com perseverança e com vontade. Ele tem que compreender as palavras escritas. E aí uma repórter na plateia levantou a mão e perguntou a ele, questionou a ele: então você quer dizer então que apenas algumas palavras escritas fez você mudar de vida a esse ponto? Né? Ironicamente, né? E ele, com um sorriso estampado no rosto, disse a ela assim: não, é claro que não. Eu tive que acreditar nelas. Certo? Então, se você não acreditar, nada vai dar certo. Não adianta escrever, falar, sem acreditar. Tá? Então, as palavras boas nos eleva, nos facilita, abre as portas. E as palavras ruins, o contrário. Não é verdade? A palavra ruim, a maledicência, que é falar mal de outrem, destrói uma vida. É pior do que uma agressão física, porque agride a moral, agride a índole daquela pessoa, falar mal de outrem. E isto você às vezes leva esse problema além túmulo. Cuidado para não falar mal de outra pessoa. Sócrates é um filósofo grego que viveu em torno do ano de 400 a.C. Ele conta a seguinte história. Ele conta que em determinado dia, ele estava trabalhando e chegou um rapaz correndo, ofegante, próximo do Sócrates, e disse assim a ele: Sócrates, Sócrates, tenho algo a lhe comentar sobre aquele seu amigo. Certo? Antes que esse rapaz começasse a contar alguma coisa, Sócrates disse assim: calma, espere um pouco. Antes de você falar alguma coisa sobre o meu amigo, vamos filtrar o que você vai falar. O primeiro filtro é o filtro da verdade. Você tem certeza que o que você vai falar para mim, do meu amigo, é verdade? E o rapaz pensou um pouco e disse assim: não tenho certeza, eu ouvi dizer. É o tal do ouvir dizer, na verdade, eu ouvi dizer ali, a historinha vai aumentando, quando chega perto já está enorme, né? Então o rapaz não tinha certeza disso não, se era verdade ou não. Aí o Sócrates falou: muito bem, então vamos para o segundo filtro. O segundo filtro é o filtro da bondade. O que você vai falar para mim, do meu amigo, é uma coisa boa ou não? E o rapaz falou: não é nada bom, muito pelo contrário, é uma coisa ruim. Ah, então você quer falar algo do meu amigo e você não sabe se é verdade e é ruim? Muito bem. Vamos para o terceiro filtro, que é o filtro da utilidade. E você vai falar para mim, do meu amigo, é útil para mim ou não? E o rapaz imediatamente falou: não vai ter utilidade nenhuma para você, Sócrates. Então Sócrates virou a ele e disse o seguinte: então veja bem, se o que você vai falar para mim não tem utilidade nenhuma para mim, é uma coisa ruim, e você não sabe se é verdade, eu prefiro que não me diga. Por que vai dizer isso para mim então? Não é? Então as palavras devem ser muito bem medidas para serem faladas. A maledicência é um perigo. É um perigo. A fofoca, que todo mundo gosta de ouvir uma fofoca, não é verdade? É perigosa. Quando nós estamos num círculo onde algo que nós ouvimos não nos agrada, e nós não temos como sair daquele círculo, porque é uma falta de educação às vezes, nós somos obrigados a ouvir,
que vocês não guardem aquilo, que aquilo entre pelo ouvido e saia pelo outro ouvido. Não memorizem aquilo que não nos traz nenhum benefício próprio, certo? Jesus falando, verbalizando, não é? Era o verbo e depois fez-se a luz. Já ouviram falar nisso? Né? Depois a gente comenta o que é isso. Falando, Jesus alterou completamente a filosofia existencial então vigente na sua pátria e abriu as fronteiras da esperança e de felicidade para as criaturas de todos os tempos futuros. Falando, verbalizando. Jesus tinha um poder energético. Vocês já assistiram palestra do Divaldo? Já assistiram, eu tenho certeza que já. É impressionante a energia que o Divaldo transmite para nós. Você não mexe na cadeira. Você não consegue sair da cadeira, você fica como se ficasse hipnotizado vendo uma palestra do Divaldo. Tamanho é o poder energético do verbo que ele transmite para nós. É uma coisa muito interessante, preste atenção nisso. É muita energia no verbo do Divaldo. Vocês imaginem no verbo de Jesus. Não é verdade? Então, ele hipnotizava as pessoas através das suas belas palavras. Não é? Existem palavras mágicas, sim. Eu te amo é uma palavra mágica, por exemplo, que é muito falada, não é verdade? Existem palavras, eu te adoro, minha querida, paixão. Existem palavras mágicas que só nos traz bem. Não é verdade? Que a gente deve falá-las com mais frequência. Mas tem 3 palavras que a gente devia falar sempre. Fácil, não faz mal para ninguém. Quais seriam? Desculpe. Não é verdade? Peça desculpa. Desculpa não humilha. Qualquer coisa, me desculpe. Aceite que muitas vezes nós erramos. Peça desculpa. É melhor, às vezes uma desculpa evita tantas brigas, tantas discussões. Pare, pense, desculpe. Eu errei. É tão simples, acaba a briga na hora. Não tem mais como essa briga ir adiante quando você para e pede desculpa para alguém. A pessoa não tem mais como brigar com você. Peça desculpa. A segunda palavra é por favor, não é verdade? Não custa nada. Por favor, eu posso? Por favor, por favor. São palavras tão simples, tão fáceis de serem ditas. E finalmente, obrigado. Não é? Agradeça. Palavrinhas pequeninas, simples de serem ditas, e transmite coisas boas para quem fala e para quem ouve, não é? Então, eu peço desculpa a vocês por essa engenhoca que eu fiz aqui hoje, que não foi bem o que eu queria, mas deu para vocês terem uma ideia. Desculpe a demora na palestra, desculpe se não foi bem aquilo que vocês desejavam, entrei muito numa parte da ciência, não falei tanto de religião. Por favor, agora eu peço a todos, por favor, verbalizem coisas boas. Pensem coisas boas. Vocês vão falar coisas boas e, obviamente, vocês vão agir nas coisas boas. Porque pensa, fala e age. Certo? Simples assim. Por favor, façam isso. E, finalmente, obrigado pela atenção de vocês. Que Deus fique com todos nós. Obrigado novamente.